Seja bem-vindo a mais um episódio do All Money em Movimento, onde a gente está sempre trazendo novas ferramentas para que você possa ter uma qualidade de vida melhor e mais longeva. E sempre trazendo colegas que possam compartilhar esses conhecimentos. E, obviamente, não poderia deixar de faltar minha sócia, nossa chefa, Giovana. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui de novo, discutindo e trazendo cada vez mais conhecimento e assunto, né, sobre a qualidade de vida e saúde. E também o nosso sócio, nosso parceiro, o Dr. Tiago Alvim. Seja bem-vindo. Olá a todos, sempre muito bom estar aqui com vocês, discutindo esses temas importantes, é sempre um prazer. Um episódio muito especial, porque vamos falar daquilo que quase todo mundo gosta, admira e pretende praticar, que é o esporte. E vamos trazer o nosso colega, que é médico do esporte, que está lá na Humane com a gente, sempre atendendo os pacientes para melhorar a performance, prevenir lesões e tratar essas lesões quando elas ocorrem, obviamente que infelizmente. Seja bem-vindo, Pedro Rodrigues. Boa noite a todos, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui hoje. Iremos debater diversos temas bem interessantes e vamos iniciar aí essa discussão. E para começar, a gente sabe que essa especialidade, né, medicina do esporte, ela foi crescendo ao longo do tempo. Antes, quando a gente falava em medicina do esporte, achava-se que era apenas para tratar essas lesões, né, lesão, uma torção, o que é o médico do esporte? Para tratar uma torção do tornozelo, né, uma torção do joelho, não faz cirurgia, mas o que é exatamente? E aí a gente viu a grande importância que a gente tem, né, do médico do esporte, de evitar lesões, evitar até a morte de alguns pacientes, né, que praticam essas atividades sem saber como praticar adequadamente, prevenir, tratar e também melhorar a performance. É extremamente importante que a gente tenha essa especialidade e é uma honra tê-la conosco lá na Humane, né, com a sua presença. E não sei se você gostaria de falar um pouquinho sobre essa especialidade, né, sobre medicina do esporte, como que ela se encaixa aí no nosso meio. Claro. É interessante que a medicina esportiva ela surgiu como braço da ortopedia e a residência ela é relativamente nova, a gente tem 15 anos de residência, né? O papel do médico do esporte na saúde ele vai desde o atleta ou aquela pessoa que é sedentária e quer iniciar atividade física. A gente sabe da pessoa que é sedentária e quer iniciar atividade física que ela vai se beneficiar de diversas coisas. Só que quando a gente pensa no atleta, muitas vezes o atleta ele pode ter complicações relacionadas ao excesso de atividade física, de exercício físico. E aí entra o papel do médico do esporte nessa parte, como você falou, Davi, de prevenção, de reabilitação, a gente conseguir ajustar diversos fatores que vão contribuir para a sua longevidade no esporte, que eu acho que isso é o mais importante. Longevidade na carreira esportiva e também pós-carreira, né? Que muitas vezes a gente vê vários atletas na aposentadoria, cursando com algumas lesões, cursando com dores. Cabe aí o nosso papel de conseguir prevenir esse tipo de questão. Exato. Eu estava agora há pouco conversando com um apresentador de TV, falando justamente sobre muitos atletas do passado que interrompiam a carreira muito cedo, mas tinham outras que, apesar de todas as adversidades, conseguiam manter sua carreira ali até o último momento possível, que tem muito a ver ali com motivação, com preparo, mas o que que você acha, assim, existe algo do corpo do próprio paciente, algum detalhe que faz com que ele consiga, apesar de uma reabilitação inadequada, né, como não se tinha no passado, e ele continuar tendo a mesma performance pré-lesão? Hum, Eu acho que sim. A gente, pensando em tecnologias hoje, nós temos diversas tecnologias novas que permitem longevidade maior. Quando a gente pensa na carreira esportiva, nós temos, por exemplo, terapias que não tínhamos antigamente, ondas de choque, laser, infiltrações com produtos biológicos. Quando pensamos em lesão, o principal fator de risco para uma nova lesão seria uma lesão prévia maltratada. Creio eu que com o aumento das ferramentas, das possibilidades terapêuticas, a gente consiga tratar melhor essas lesões que não tinham tantas armas para tratar antigamente. E também o papel que eu vejo muito da fisiopreventiva. Antigamente os atletas só iam para físio quando estavam lesionados, pós-cirúrgicos, pós-cirúrgico, né? Hoje a gente vê que até antes da cirurgia o atleta passa por uma avaliação fisioterapêutica, até por preparo dessa cirurgia. Creio eu que esses são os principais fatores que levariam um atleta a ter uma carreira mais longeva. Pensando também num exemplo que eu gosto muito, que sempre vejo na internet, é Cristiano Ronaldo, né?
Cristiano Ronaldo, você vê, ele é um atleta, a mentalidade dele é diferenciada, corpo diferenciado Exemplos de também. disciplina, né? Exatamente. Foco, é impressionante. Disciplina, foco é muito importante também quando a gente pensa nisso. Claro que o fator genético deve importar, mas eu acho que quando a gente pensa no que cada um faz, particularmente ao longo de sua carreira, vai ser mais importante do que a genética por si só. A gente vê muito que a epigenética hoje, né? Ela é muito maior o resultado que ela traz que, de fato, o que define mesmo, né? Do que hoje é a genética. Obviamente que a gente tem que levar em consideração, né? Mas estilo de vida, sono, alimentação, enfim, é tudo muito importante. Mas você que é psicóloga, né? E esse fator psicológico do atleta, essa motivação intrínseca ali que o atleta tem de estar motivado para reabilitar, apesar das dores, das limitações, e depois ele conseguir ter a mesma performance sem se limitar, ou seja, ele não perder rendimento. Eu acho que a mente, eu falo, a gente vê algumas pessoas treinando, mas na hora que vai para a prova, não entrega o que entrega na hora do treino, né? Então, a mente é um fator, assim, muito importante, tanto na hora da competição, mas também quando você se machuca para sua reabilitação, na hora que você retorna. Então, tem que ser realmente um trabalho de equipe muito grande, né? Inclusive psicológico, que é fundamental, né? Existe a psicóloga do esporte, né? Sim. Porque a gente sabe que alguns atletas, eles não conseguem voltar no mesmo nível por esse fator psicológico, pelo medo, né, a aflição de ele ter uma nova lesão, o medo de uma nova lesão, né? Então acaba caindo muito o rendimento, e quanto mais motivado, quanto mais preparado o atleta for psicologicamente, ele volta no mesmo nível. Perfeito. Acho que você tem bastante experiência com atletas assim, né? Porque você participa de um grupo multidisciplinar e sempre tem essa psicóloga. Sim, eu já vi diversas atuações da psicóloga do esporte. Hoje o Comitê Olímpico tem a psicóloga do esporte. Eu já vi esse trabalho deles desde atletas mais jovens a atletas mais profissionais mesmo, assim, por volta de 30 e poucos anos. E eu lembro que teve uma situação que me marcou bastante, foi num jogo de basquete da seleção, que o jogo a gente estava perdendo o jogo, e aí foi uma cesta de 2, se fizesse os 2 pontos ia virar. Estádio lotado, aquela pressão, torcida adversária gritando, e eu pensei, eu no lugar desse atleta não conseguiria. Você tem que ter um preparo mental absurdo para conseguir ali focar no que é seu, e o papel dele é conseguir acertar aquela cesta. As pessoas gritando estão fora. Aquilo ali ele não consegue controlar aquelas pessoas gritando, mas ele consegue controlar a parte dele. Eu acho que o papel que o psicólogo tem nessa parte é muito forte. E o medo do fracasso, né? Não, porque ali, nessa situação, ou ele sai como o rei, né? Ou ele sai como um péssimo jogador, né? Porque ninguém vai lembrar dos pontos perdidos, dos gols que perdem, né? Sempre aquele gol no final do jogo que poderia ter virado, né? Marca, né? O gol da Copa do Mundo. Não foi aquele 2-2, tomou o gol na final. Foi o gol dos acréscimos lá que sempre conta, né? Todo mundo sempre lembra do final. Um dos momentos decisivos. Exato. E você ficou bastante lá na Santa Casa de São Paulo, também viu muito atleta, né? E tem um grupo agora que está se formando também na Santa Casa de São Paulo. Uhum. A Santa Casa a gente tive a experiência de passar pelo grupo de traumatologia do esporte, que é meio que um braço dentro da ortopedia que é voltado justamente para o tratamento e reabilitação de atletas focado nas lesões ortopédicas, que é acho que a grande maioria das lesões, né, em atleta tá ligado à ortopedia. E isso aí que vocês falaram é importante. Lá também tem uma equipe multidisciplinar, né, daí nutricionista, psicólogo, porque cada detalhe, principalmente a nível profissional, faz uma diferença absurda, né, no resultado final do paciente. De desempenho, de retorno após lesão, tudo isso aí conta. A sua experiência lá em São Paulo também é uma experiência robusta, né, com um grupo que é um dos grupos mais conhecidos, né, da Universidade de São Paulo. Isso. Lá a gente tem um grupo que, no mesmo prédio onde a gente tinha a residência de medicina esportiva, tinha o pessoal da trauma do esporte, e aí tinha a divisão de todas as especialidades por articulação, né? O grupo do ombro, do joelho, pé e tornozelo, coluna, e são as lesões ortopédicas que encerram carreira, né? São as lesões que, parando para pensar, quando melhor tratadas, mais chance do atleta voltar bem. E hoje em dia ele consegue voltar muito bem. Antigamente, uma lesão de LCA era quase encerrar a carreira em alguns casos, né? A gente vê que hoje, com a fisioterapia bem feita, com o preparo bem feito, ele consegue voltar, muitas vezes, quase o nível que estava antes.
Isso, inclusive um dos temas mais polêmicos hoje, né, que é as lesões do ligamento cruzado anterior tratadas de forma conservadora. E aí a gente vê uma série de revisões sistemáticas mostrando que um tratamento conservador vai levar a mesmos resultados que uma reconstrução, desde que o atleta tenha critérios, né, que tenha estabilidade no exame físico, não perceba a instabilidade, consiga fazer algumas manobras, e aí o tratamento conservador acaba tendo o mesmo resultado. Por isso que eu sempre falo, eu gosto de falar para o meu paciente, né? A gente não trata exame, então não adianta eu olhar um exame e falar assim, é cirúrgico, porque está lá escrito rotura do ligamento cruzado anterior. Depende, né? Cabe sim tratamento conservador, não é uma opinião, é literatura, né? Literatura inclusive robusta, né? E tem revisões temáticas, tem com meta-análise mostrando isso aí de maneira bem clara. Então, a gente vê que a gente foi evoluindo, né? Nosso Tem inclusive um exemplo agora recente lá na clínica, que um atleta profissional de beach tennis aqui da Bahia, que representa aí, faz campeonato internacional. Ele teve uma lesão inicial de ligamento cruzado, operou, se relesionou e como ele já tá, assim, ele tem pouco tempo de carreira ainda restando, né? Já tá mais velho, ele optou por tentar tratar de maneira conservadora. Dessa vez ele falou, eu não quero passar por todo aquele processo, vamos tentar fazer um tratamento conservador. E aí a gente focou na fisioterapia, né, fez uma reabilitação adequada, ele retornou e tá jogando aí em alto nível e não teve mais nenhuma outra lesão, né, ou sensação de instabilidade. Então é possível, para casos selecionados, acontecer isso aí. Eu tratei 2 profissionais de jiu-jitsu de forma conservadora também, sem cirurgia, porque tinham estabilidade, tinham critérios e não se arrependeram, continuaram da mesma forma. E a gente tem um exemplo, acho que internacional também, o McGregor, né? Ele teve 2 lesões do ligamento cruzado anterior, tratou as 2 de forma conservadora, né? Que é um lutador de MMA. Então você vê que tendo uma equipe preparada, tendo todo um apoio, você consegue de fato retornar e ter uma boa performance com o tratamento que foi feito de uma maneira adequada, com a equipe multidisciplinar. Eu tenho uma dúvida, Pedro, interessante. A depender de cada esporte, geralmente tem uma idade média, assim, até, por exemplo, futebol é 30 e poucos anos, né? Já diz que tempo de vida útil. Depende do esporte ou... Depende. Por exemplo, a demanda que a gente vai ter no futebol, ela é muito diferente do tiro com arco. Tiro com arco é esporte. Tiro esportivo é um esporte. Golfe é um esporte. A gente consegue ver pessoas com idades mais avançadas, né? Quando a gente pensa em esporte, a gente pensa muito em futebol, basquete, esses esportes de alto impacto, grande mudança de direção, movimento de pivô. Mais de contato também. Contato também, né? Rugby, por exemplo. Eles tendem a se aposentar mais cedo, né? Mas tem outros esportes não, que a carreira é mais longeva assim. E esse é um tema que vem crescendo muito, porque a gente precisa lembrar que não é só atleta profissional. A gente tem muitos esportes amadores ou recreativos, como são chamados, e que vem evoluindo e eles têm sido cada vez mais valorizados, né, no dia a dia. Lembrando que a gente fala também que esporte, ele deixa de ser saúde em alguns momentos quando ele entra no nível competitivo, né, suprafisiológico. Exageros, né? Alguns exageros. Então, esporte é um estilo de vida, é um desejo, e exercício físico, de fato, que ele é saúde, né? Resistido dentro do seu limite. E por isso que a prevenção das lesões entra ali como um tema muito importante hoje. Não basta você querer fazer um esporte achando que está adquirindo saúde, né? Então a gente tem alguns exemplos aí, né? Eu vejo muito, acompanho o pessoal e eu tenho visto muito o crescente que tá aí por exemplo, na corrida, né? Então a pessoa não corria nada, não fazia nenhum tipo de esporte. Ele quer em um mês correr 10 quilômetros. Não é? E o que eu vejo de pessoas tendo uma lesão aqui, uma dor aqui. Síndrome do estresse ciliar. Dor, exatamente. Vejo também gente passando mal, desidratação, assim como eu também encontro no beach tennis, né? Então, realmente, as pessoas estão se metendo assim no esporte e querendo dar alta performance sem um preparo para isso, né? Exatamente. As pessoas, por mais que seja um movimento que a gente
Eu vejo na internet, modinha é uma moda boa, né? Sim. Aquela moda de você sair pra festa, de perder noite, é uma moda que é muito boa. Mas você não pode sair do 0 ao 100 da noite pro dia, como você falou. A pessoa nunca correu nada, não tem um repertório por trás e quer fazer uma meia maratona, é a fórmula para lesão, se a gente for pensar dessa forma. E aí a pessoa começa a correr, muitas vezes sozinha, ou segue dica de alguém da internet, só que, na verdade, a gente precisa de um preparo. A gente correr 5 a 10 quilômetros, a gente precisa aí, às vezes, de uma assessoria. Sim. Não que precise pagar uma assessoria. Agora, ver uma dica na internet boa, você passar por alguma avaliação, fazer uma preparação também, um treino preventivo, porque não é só correr, você precisa também fortalecer os músculos utilizados na corrida. E a gente faz isso onde? Dentro da academia. Muitas vezes a pessoa está fora da academia exatamente por não gostar. Mas se você quiser ter uma carreira longeva na corrida, você precisa estar dentro da academia em alguns momentos, né? A gente precisa fazer alguma coisa, às vezes, que a gente não gosta para poder fazer o que gosta por mais tempo também. Perfeito. Não, e às vezes até, por exemplo, eu fui inventar de correr. Não dessa forma, mas não soube correr, porque tem o movimento, a forma correta. Então, eu acabei até me machucando, me lesionando. Então, tem também a técnica, né? Não é simplesmente, ainda mais que a corrida, que é uma coisa que qualquer um pode fazer, né? Então, a pessoa acha que é de qualquer jeito. Então, realmente... É porque ela quer colocar um tênis e começar a correr. É Isso, fácil, é prático, não precisa de muita coisa, né? E só que corrida, então, entrando nesse tema em especial, eu também tenho muitos atletas amadores, né, ou recreativos, que têm fraturas por estresse. E é exatamente isso. Não está acostumado, a musculatura não está adaptada, não faz musculação, quer correr porque não gosta de fazer academia. Eu não posso nem condenar que eu também sou um deles, mas eu faço. Então, né? Fiquei falando e faço outras coisas, né? Faz bem. Que funciona bem também. Tá bom. Mas a corrida precisa de um preparo, precisa de uma prevenção. E o que mais previne lesões é a musculatura, né? É fazer esse treinamento de preparo muscular, musculação, ela faz parte. Nos Estados Unidos eu morei lá na escola, você fazia um esporte, como toda criança tem que se envolver com algum esporte, mas era obrigatória a musculação. Então era um dia de esporte, um dia de musculação, um dia de esporte e musculação. Era praticamente obrigatório, você não poderia faltar a musculação, aqui isso iria levar à prevenção das lesões. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Aí eu acredito que você também tem essa experiência no consultório. A gente cansa de pegar crianças ali na fase dos 14, 15 anos de idade que jogam bola na educação física, fazem esporte, e aí chegam lesionados, com dor, né, com incapacidade, você vai investigar, eles não fazem nenhum tipo de trabalho de condicionamento físico, de fortalecimento muscular. Então, aqui no Brasil, diferente lá dos Estados Unidos, como você falou, a gente não tem essa cultura, né, de fazer essa parte da preventiva, de fortalecimento, de condicionamento para a prática do esporte, principalmente na criança. Isso começa desde cedo na escola. Mas isso mudou um pouco, né? Porque antigamente eu lembro que tinha uma idade que antes não poderia fazer musculação, porque a criança não cresceria. Não tinha uma coisa assim? Exatamente. Eu lembro aí, acho que deve ter mudado um pouco, né? Eu acho que você talvez esteja aí. Essa era uma coisa que eu ia perguntar a Pedro, né? Porque isso virou cultura na nossa sociedade, né? Tinha aquele conceito que criança não poderia nem Queria crescer. na academia, que ia crescer. Tá pequenininho, Como é que é isso hoje? Então, isso é muito discutido. Por exemplo, qual é o exemplo que o pessoal mais gosta de usar? Um atleta de basquete, um atleta de ginástica. Ginástica olímpica, né? O atleta de ginástica olímpica, a criança desde cedo, os 4, 5, 6, 7 anos, ela treina às vezes 6, 8 horas por dia. É muito tempo. É muito tempo de treinamento. E às vezes não para beber água, não se alimenta não tem, por exemplo, um aporte energético adequado, não tem um carboidrato intra-treino. Ou seja, ela vai gastar mais energia do que é o necessário para o corpo regenerar. Fora que é uma grande quantidade de treino para uma criança. Eu já vi atletas com 6 a 8 anos com a musculatura toda marcada. É um caso diferente. Ela não cresceu porque não teve uma disponibilidade energética adequada. Muitas vezes, quando elas chegam na idade adulta, até osteoporose tem. Pela deficiência energética relativa do esporte, né? Que são esses casos assim. Da mesma forma que se o cara for jogar basquete, ele não vai ser alto porque vai jogar basquete, né? Mas a gente ainda tem essa cultura assim, é só ver nas academias. A gente tem a placa lá, proibido menores de, acho que é 12, 14 que tem aqui, desacompanhados. Ou seja, a criança não pode ficar desacompanhada na academia. Sendo que com 14 anos, com 12 anos, é uma criança que se tiver um instrutor orientando, também a gente precisa de alguém para orientar, né? Eu acho que ela já está totalmente apta. E as crianças, elas podem fazer esforço sim, isso aí vai ajudar no seu desenvolvimento.
Inclusive, há bloqueios nos prédios, né? Alguns prédios têm essa regra de condomínio, né? É o que é um contrassenso mesmo. Porque ela precisa se preparar, precisa se prevenir tanto quanto o adulto, ou até mais, como você falou, né? Eu já atendi atleta de futebol de 12 anos. E aí, quando a gente vai conversar, ele tá jogando profissional numa base, faz escolinha por fora, ou seja, só de jogo profissional da escolinha mais o futebol 5 vezes por semana. Todo final de semana tem campeonato. Na escola ele ainda joga. É Ou isso. seja, e aí, academia? Na verdade, pior que o profissional, né? Profissional. Joga 2 vezes por semana e o resto tá se condicionando, tá fazendo musculação, Exato. tá treinando. E aí joga no prédio, joga na escola e todo dia só anda com chuteira também. Tem essa também, né? Que só anda com chuteira, criança. Vai se lesionar, não tem segredo. Entendeu? Mesmo criança, né? Mas você também, como médico de esporte, fala que a criança vai ficar pequena se fizer musculação. Não falo isso. Agora, né, isso não existe, seria isso. Agora, você tem que ser assistida sim. Com certeza tem que ser assistida, mas esse mito aí não existe não. Tinha muito a ver com a menarca também, né? Ou a síndrome da mulher atleta, que eram outras coisas que não tinham nada a ver com musculação, pelo contrário. Eu acho que todo mundo tem que fazer musculação, não só para prevenir lesões, mas também para a gente ter uma vida saudável. A gente precisa. Aquele estudo que a gente já comentou outras vezes, né, que mostrou que entre todas as causas, né, de morte, o que teve melhor resultado foi você ter uma musculatura forte. Então ele é um remédio para a longevidade, não há dúvida sobre isso. Agora, quando você tem lesão, né, qual seria ali a forma que a gente tem de conseguir voltar à prática desse esporte? Eu estou falando uma lesão muscular, por exemplo, né, que é talvez a mais comum em alguns esportes, como hoje está se praticando muito, futevôlei, beach tênis, até a própria corrida, que era a lesão da panturrilha. Então, existe uma forma de a gente conseguir voltar mais rápido? Existe algum segredo? Lesão muscular, no caso, Vamos né? lá. Lesão muscular, primeiramente, eu acho que o segredo seria um diagnóstico adequado. A gente consegue, pela história, pela suspeita clínica, exame físico, ter uma alta suspeição, né? Só que muitas vezes precisa do exame de imagem adequado. Mas tem alguns estudos que, por exemplo, PRP, para lesão muscular, teriam diminuído o tempo de retorno, né? E aí seria uma proposta interessante também. Eu já vi alguns atletas utilizando. Perfeito. E eu vejo que as tecnologias têm evoluído bastante também. Então, a gente hoje tem o campo eletromagnético, a gente tem laser de alta intensidade. Então, são tecnologias que têm contribuído muito, né, para esse retorno. Inclusive, a gente tem lá na Alemanha, a gente tem tratado alguns atletas dessa forma, e a gente vê o quanto que esses atletas voltam. E a gente viu que na Copa, aquela recuperação de Neymar teve todo o apoio, né, de uma equipe boa de fisioterapia, mas ele utilizou bastante, né, essas tecnologias. Você chegou a acompanhar? Eu cheguei a ver uma matéria, não sei se foi na Copa agora, de Neymar utilizando ondas de choque. Ondas de choque, Ondas de choque, eletromagnético. foi lá. Ele gosta muito dessas tecnologias, né? Utiliza bastante. Bastante. O pessoal tem estudado Inclusive, popularizou com ele, né? câmara hiperbárica tem se utilizado bastante para lesão muscular. Eu acho que o que tem de tecnologia seriam essas, assim, mais interessantes. Que evoluíram bastante, né? Hoje em dia já faz parte ali do nosso dia a dia, né? É por isso que é importante sempre você estar sendo tratado no local que tenha tecnologias ou que tenha o tratamento de mais alta evidência, né? Que realmente demonstram que vai trazer alguma diferença no nosso dia a dia. Agora, esses novos esportes que a gente estava falando, né? A gente tem beach tênis, a gente tem crossfit, que eu particularmente sou um defensor do crossfit, e futevôlei, né? São as principais, assim, que entraram muito forte, né? As pessoas começaram a fazer bastante, hoje tem vários campeonatos. Mas eu ainda acho que tem muita gente que começa a fazer. Eu estou tratando um atleta que inclusive é campeã baiana, e ela trata com tecnologia, volta a jogar, consegue voltar bem, ganha o campeonato, mas eu percebo que ela não faz musculação, não faz um preparo, né? E uma coisa que me chama a atenção também é a alimentação. Existe de fato uma alimentação que vocês acham que seja mais adequada para o atleta de alta performance? Isso realmente existe? Isso precisa ter um foco principal? Isso faz toda a diferença, né? Na verdade.
Como eu acompanho muito o campeonato de beach tênis, eu fico assim impressionada o quanto que as pessoas não ligam para alimentação. Simplesmente elas ligam muito, talvez por ser um esporte novo ainda, né? Ligam muito para realmente aprender a fazer, enfim, a técnica, exatamente. Mas muitas vezes não se prepara. Tanto que na hidratação, que é extremamente importante, repositor de eletrólitos, quantidade de carboidrato que você deve ingerir, intra-treino, é toda uma estratégia para você performar. Tanto que no beach tennis você vê muito a gente com cãibra, cai com cãibra. Sabe o que acontece? Simplesmente, se ele for detectar que é cãibra, continua o jogo. Bora, levanta, problema é seu. Por quê? Você teve cãibra porque foi falta de preparo. Você teve cãibra porque você não se preparou. Entendeu? Não é mãe, não. De jeito. Não, pode ser, né? Mas, assim, detectou que é cãibra e várias vezes o jogo é interrompido e dá por encerrado porque não é admissível que isso aconteça, entendeu? Uhum. E todos esses esportes que você falou, pensando em Salvador, por exemplo, clima tropical, cidade praiana. Boxe de crossfit a gente não tem ar-condicionado. Então, é sempre quente, todo mundo sua bastante. Beach tênis e vôlei de praia, futevôlei debaixo do sol. Ou seja, a desidratação é muito comum aparecer. Que se a gente perder mais de 1 a 2% do peso corporal total em água, quer dizer que você está desidratado com queda da performance, aumentando o risco de lesão. E é só beber água. Não tem muito segredo, entendeu? É só beber água e as pessoas não bebem, não param para beber água. Eu acho que, assim, prevenção desse ponto de vista seria o principal aqui de Salvador. Eu vejo, assim, eu já atendo alguns atletas que não bebo água, que não gosto. Gosto, me sinto pesado. Não gosta, exatamente. E a hidratação começa no dia anterior, né? Então, repor eletrólitos, beber bastante água, porque senão... Cuidar da Dá alimentação. bastante, faz diferença, né? Que, inclusive você vê grandes times ou equipes, eu tava olhando até o documentário da Netflix sobre o pessoal que faz o Tour de France, as equipes de ciclismo. Cada equipe de ciclismo daquela tem o seu próprio cozinheiro que vai, né, junto com o nutricionista, preparar o menu do dia, entendeu? Para cada prova, e a depender de cada prova, do estilo da prova, aquele menu vai mudar ali. Entendeu? Mais carboidrato, menos carboidrato, ele vai adaptar. São detalhezinhos, né? Quando a gente fala de esporte de alta performance, que faz uma diferença. Você falou aí, eu lembrei agora do Campeonato Mundial de Clubes, todo mundo comentando, essa pausa para água. Você viu que tinha no meio do campeonato pausa para água exatamente para hidratar, para prevenir lesão. E aí eu achei muito interessante isso, que eu não tinha visto ainda. Não sei se já aconteceu isso antes em grandes campeonatos, mas lá nos Estados Unidos estava tendo. Pausa para água, pausa para hidratação. E tá tendo mesmo, cada vez mais. Eu acompanhei meu filho agora no campeonato de futebol e no meio do tempo, o sol estava muito forte, era meio-dia, eles pararam para que houvesse a hidratação dos atletas. As pessoas, na verdade, não dão atenção ao básico, né? Que é muitas vezes o sono e a água, por exemplo. E num desses esportes, desse campeonato, eu vi uma pessoa, o quanto que é sério uma desidratação e que leva a gente, se vocês não sabem, à morte, né? Então, eu acompanhei uma atleta que desmaiou, ficou desacordada, desorientada, foi internada, ficou alguns dias internada em função da desidratação. Então, é muito sério. Pode acontecer, inclusive, aquela rabdomiólise. Eu não sei se a hidratação influencia na possibilidade de acontecer. Então, para quem não sabe o que é rabdomiólise, acho que seria interessante a gente explicar, né? É um tipo de lesão muscular mais intensa, onde os produtos da degradação do músculo vão ser metabolizados pelo rim e a gente pode ter uma lesão renal secundária a isso. Falou-se muito da rabdomiólise quando o CrossFit chegou no Brasil. É o quê? É uma dor muscular muito intensa, incompatível com o esforço. Ou seja, você treinou hoje num dia, 2, 3, 4 dias depois, andando ou subindo o lance de escadas, você vai ter uma dor, por exemplo, nas pernas, incompatível com o esforço. Aí a gente tem que pensar em rabdomiólise. É muito comum se a hidratação. Isso é um fator De pode alterar também, né? Pode ficar mais escuro. É um fator de risco, né? Com certeza, com certeza. E eu vi uma discussão de que hoje a gente consegue fazer a prevenção já através da análise dos marcadores, né, da enzima, então CK, né, que eu vi que tem um estudo que você, com um atleta de alta performance, você sempre faz, de tempos em tempos, você está fazendo o teste, para saber quem tem mais propensão a envolver com o hobby do Os game. times de futebol estão fazendo isso, acho que os departamentos médicos têm feito dosagem de CPK. Isso, silva de CPK para saber muito quando é o basal de cada atleta, né?
Porque pelo valor de referência, não lembro agora o corte, mas vamos supor que o corte do laboratório seja 600. Uma sessão mais intensa de treino, o atleta ele vai ficar com pode ficar 1.000, 2.000 e não ser um diagnóstico de rabdomiólise, entendeu? Muitas vezes o atleta ele pode ter um pouquinho mais elevado, além de outras coisas, TGO, TGP, PCR pode ficar elevado e ser o normal dele. Muitas vezes fazem essa curva por conta disso. Eu vi inclusive que o Flamengo, falando sobre tecnologia na questão da prevenção de lesão, eles estavam fazendo acompanhamento de alguns atletas com termografia. Então, após cada jogo, ele pega uma termografia que ela é uma máquina, né, como se fosse uma máquina fotográfica, que vai captar o calor, né, e a gente, quando tem algumas zonas ali de muita captação, de aumento, pode significar ali já um risco aumentado daquele atleta ter uma lesão. Então eles fazem um acompanhamento, e aí quando ele vê que aquele atleta aumentou muito a captação, que está muito quente aquele local, às vezes no outro jogo ele já poupa o atleta, já diminui, então já muda a estratégia de acordo, né? Vai ser bem legal. Isso é muito utilizado também na fisioterapia, porque muitas vezes o médico ele vê o atleta pontualmente, né, dividido aí no intervalo maior, vamos assim dizer. O físio não, o físio ele vê quase diariamente. Eles utilizam muito para ver exatamente isso, como está a recuperação também, na reabilitação, a termografia é muito utilizada. Nós utilizamos também na dor, aqueles pacientes com dores musculares, síndrome miofascial. A gente utiliza, inclusive, na Humana, a gente tem o termográfico, né? E é realmente um recurso bem interessante. Mas esporte, um deles que causa muita discussão, desperta paixões, né? Que é justamente o CrossFit. Eu acho o CrossFit extremamente interessante porque ele trouxe muita gente a praticar atividades físicas, exercícios físicos, diferente da academia que se transformou em algo monótono para muita gente, né? Porque é Um pouco solitário, né? Exatamente, fica cada um ali no seu espaço. Fazendo o seu. Exatamente, o CrossFit... Vai com fonezinho de ouvido, chega lá... Pra ninguém nem falar com você. Social, né? Exatamente. Mas sobre aumento de lesão, os estudos que a gente tem visto falam coisas diferentes, né, Pedro? Comparando com outros esportes, a questão compara muito por 1.000 horas de prática, né? Seria similar a outros esportes. O que a gente vê, eu acho, vira notícia por quê? Porque é um esporte novo, mais praticantes. Antes, se não tinha CrossFit, não tinha ninguém lesionado pelo CrossFit. Aí, a partir do momento que começa a aparecer, aí você vai achar, não, CrossFit lesiona. Não acho que seja muito por esse caminho. O que ocorre muitas vezes é o aumento da carga, o aumento do esforço incompatível com a periodização necessária, né? Basicamente, o atleta coloca mais peso do que aguenta. O que eu acho muito interessante do CrossFit é que é um esporte que, uma vez aderido, a pessoa fica lá. A longevidade do esporte é muito alta, muito pela questão do pertencimento, né? Eles criam tipo a tribo, e aí é muito bom estar lá, eles fazem festas, fazem aniversário, final de semana depois do treino eles estão juntos, exatamente, que é diferente da academia, né? Isso é verdade. Exatamente. Mas eu acho que a lesão, por exemplo, foi um esporte que eu nunca me atrevi. Eu sou toda problemática da coluna torta, ombro pra frente, casa de ferreiro, né? Espeto de pala. Então, eu nunca me atrevi, porque eu realmente tenho que ter uma atenção maior à execução, né? E às vezes o que eu vejo é que há uma aquele espírito de competição entre, às vezes, a pessoa realmente faz uma sobrecarga e, às vezes, uma execução mal feita eu acredito que a lesão vem em função disso, né? Esses são movimentos complexos, é preciso do cuidado para fazer. A pessoa que nunca fez nada começar a fazer LPO, levantamento de peso olímpico, são movimentos multiarticulares, complexos, dinâmicos. Isso. É diferente da academia, que na academia você vai fazer bíceps e tríceps, exatamente. Os parelhos, para depois começar no peso liso. Então, se quiser isolar só o tríceps, você faz. Vai fazer o peito, que pega peito e tríceps, você faz. Lá não, são movimentos mais complexos. E às vezes tem um tempo, né? Que você tem que fazer mais repetições. Então... Precisa ser progressivo, né? Então, com certeza. Precisa, de fato, que tenha uma orientação. É como nos esportes de artes marciais que tem faixa, né? Eu falei isso às vezes num evento, eu acho que deveria ter faixas ou espaços para faixa branca, faixa amarela, né? Então, ele não poderia mudar de faixa enquanto não estivesse preparado. Sim, perfeito. Então, esse mas o que eu observo em alguns boxes de CrossFit, tem boxes de CrossFit que o pessoal
já tem Já essa... tem essa seleção, né? Tem uma coisa de RX, que eu acho que é um pessoal mais eles tomam esse nível. cuidado, né? Então, o cara que tá começando, ele faz treino mais com cabo de vassoura, sem peso, É, só treinando o movimento mais responsável. para depois ir progredir. Inclusive, alguns boxes são de fisioterapeutas, né? É. Então tem toda uma cultura ali de prevenção de lesão, de não pular etapas. Sem dúvida nenhuma é o que faz a diferença, né? E é por isso que eu defendo. E aí, acho você vai entrar no CrossFit? Eu vou arranjar um tempo para fazer. Ainda não tenho. Por isso que eu treino na garagem, né? Eu faço meu funcional. Nossa, gente, você que segue o Dr. Davi aí, com certeza vocês vão ver esses treinos na garagem. Não abro mão. Mas vale a pena. Eu vou te recomendar um treino na garagem. Você vai ver o quanto que perde de água. É só levar garrafinha de água, né? É como se estivesse no box de CrossFit, né? Melhor ainda. Entre um crossfit e uma sauna. Com carbono. Vale a pena. Mas, obviamente que a gente não pode deixar de fazer os exercícios físicos e a gente está sempre sujeito a lesões, né? Fazer esporte, você precisa entender que pode acontecer e você precisa, quando tem essas lesões, tratar da melhor forma possível, não ignorar a dor, que eu acho que é o mais importante. Você tem uma dor, começou a sentir, já procure apoio, porque Eu acho que seria até interessante a gente falar um pouquinho sobre quais são os sinais de alerta, né? Foi aquele cara que está praticando atividade física, qual a diferença de uma dor que é uma dor do esporte comum para a prática de atividade física e qual a dor que você ligaria um sinal de alerta e procuraria um médico, né? Ó, a gente acabou de falar, por exemplo, de rabdomiólise, né? Quando é que a gente suspeita? Quando a dor dura muito tempo. Eu acho que a duração seria interessante. Se eu fiz um treino de perna na panturrilha, notei alguma alteração da anatomia, alguma mancha, algum hematoma, vermelhidão, né? Rubor, calor, seria interessante. Dor que dure muito mais de 48 horas, a gente pode ter uma dor após 48 horas, que seria aquela DOMS, que a gente tem microlesões musculares, né? E que a gente teria essa dor. Eu iria muito por isso, assim. E eu acho que algo que limitasse as atividades diárias, né? Está mantendo a mesma coisa e não consegue fazer depois de um treino mais intenso. Ou também você vai treinar e não conseguiu carregar a mesma carga, seria um dos sinais, assim. Teria mais O que eu vejo também é o pessoal acaba ou ignorando, ou negligenciando, ou querendo mascarar aquilo ali com o uso de medicações, né? Então, tem chega atletas lá tomando anti-inflamatórios por um tempo já Pra justamente não parar, né? prolongado. E é muito pior depois, né? Tem gente que toma pré-prova. A pessoa não tá com dor antes de uma corrida, vai fazer o quê? Anti-inflamatório. Tipo, faça um analgésico, quelonida, anti-inflamatório antes da prova. Imagine, o perigo que não é fazer esse tipo de conduta sem uma orientação médica. Você falou sobre essa dor, né? Por exemplo, na musculação, tem algumas pessoas que eu vejo que sentem uma dor 24 horas depois e outras, por exemplo, como eu, sinto mais intensa 48 horas depois. Tem alguma... Ou depende de cada um? Dessa parte, assim, nunca me aprofundei muito, não. Por que ser de 48 horas exatamente depois? Mas É algo normal. realmente há esse relato, assim. Por exemplo, você treina a perna, não é no outro... Logo na hora que você treina um treino mais intenso, se for descer uma escada, às vezes você pode sentir, Fica meio... Pronto. Mas no outro dia você tá bem. No dia seguinte, com 48 horas, ele tende a ser um pouco maior. O processo inflamatório ele pode aumentar ao longo dessas 48 horas. Aquelas lesões que formam edema. Sim. Então, uma delas que é muito comum, que é a fratura por estresse do corredor, ou edema ósseo subcondral, que é o bone bruise, né? Isso é conhecido em alguns atletas de futebol e corrida. Então, ele vai formando aquele edema ósseo justamente essas 48 horas, 32 horas. Então, obviamente que a gente tem que focar nessas lesões, evitar que essas lesões se tornem repetitivas, né? Para não lesar a articulação, causar lesões articulares, ou até mesmo fraturas, mesmo por estresse. Você, por exemplo, aumentar muito o seu treino, sabendo que você tem essas lesões, essas dores de repetição, e daí vir a uma lesão mais grave. Depois a gente precisa ver, né, Thiago? Precisa ver, né, o que está acontecendo com sua irmã. É aquela dor que eu falo que é a dor da beleza e da saúde, entendeu? Não, mas é aquela dor que eu falo mais muscular mesmo, sabe? De aumento de carga. Inclusive, falando sobre isso, dessas dores que a gente negligencia, foi muito comigo. Thiago viu muito isso.
Eu tava com uma dor na lombar, né? E eu não queria faltar ao treino. E em vez de eu falar, dividir com minha personal, eu fiquei bem caladinha. E aí ela colocou um exercício que a gente faz, o agachamento. Então, imagine só, dor aqui, colocando um peso. Então, na hora que eu desci, travei minha coluna, liguei pra esse aqui chorando. Eu falei, não acredito, sabe? Desesperada. Porque justamente eu não queria parar e Os sinais. ignorei os sinais, exato. Aí descobri uma hérnia, né? Mas aí eu faço agora, faço o RPG, faço todo o preparo, alongamento, tudo e tá tudo certo. Nem lembro dela, mas cuido bastante, porque realmente a gente não pode negligenciar. Esse é acho que é um tópico até interessante da gente falar, é que muita gente acaba fazendo o exame de imagem ou a coisa, acaba encontrando algum achado naquele exame, que muitas vezes uma hernia de disco, uma lesãozinha de menisco degenerativa, e a pessoa acha que aquilo ali pode incapacitar ela de fazer um esporte, né? Da sua experiência, Davi, como é isso? Geralmente, você, quando encontra esses negócios, qual a orientação que você dá ao paciente? Eu tenho pacientes de CrossFit, eu tenho pacientes corredores e de beach tennis com esse desespero. Porque fizeram a ressonância magnética, tinha dor até em uma articulação, e aí fez na outra articulação no joelho, e teve esses achados, né? Mas completamente assintomático. São achados até esperados, né? Numa porcentagem da população, principalmente atleta. Então a gente não pode menosprezar o exame físico, a clínica, né? Que a gente sempre fala, a gente não valoriza tanto o exame que não tem relevância com a clínica, ou alguns exames que já são esperados numa determinada faixa etária ou até grupos, né, de atletas. Então, para mim, é bastante comum também. Então, como vocês falaram que tá chegando muito para mim, provavelmente para Pedro também, para você, Thiago, que trabalha com muitos atletas, que é querer mascarar essas dores, né? Ele quer tratar para poder voltar rápido ao esporte, né? Mas o rápido do amador é diferente até do profissional. O rápido do amador é 24 horas depois, certo? Então a gente faz uma aplicação, faz um tratamento e a primeira pergunta que surge, amanhã já posso fazer o esporte? Então isso é preocupante em alguns casos, porque não dá tempo nem de cicatrizar, não dá tempo de as medicações fazerem o efeito adequadamente, e você já está submetendo a um novo trauma, uma nova lesão, porque obviamente que o organismo ele toma como agressão, né? Esse excesso de pressão, de força ou de carga. O que ocorre muito que eu vejo é a pessoa tem uma lesão em uma articulação, por exemplo. Estou com uma lesão no cotovelo esquerdo. E aí, pô, parei de ir para academia. Por quê, pô? Você não tem outro braço, você não tem a outra perna, não tem exercício? Dá para adaptar? Porque é como você falou, Davi. Existe a pessoa que é amadora, que não vive do esporte. O esporte é algo que ela gosta muito. Se ela não fizer, pode afetar seu psicológico, pode afetar seu dia a dia. Agora tem um profissional, que afeta o financeiro, né? É questão diferente. A gente quer voltar mais rápido do profissional porque o bolso depende disso. Mas pensando no amador, aí tem várias formas de se voltar, dependendo da lesão, é claro. Vamos supor que uma lesão ela tenha 8 semanas para se tratar. Pode ser 8 semanas você suspendendo o treino, fazendo uma infiltração, um bloqueio, alguma coisa, e uma fisioterapia intensiva, e aí depois você vai voltar reduzindo a carga e voltando com os passinhos aos poucos, né? Ou você pode diminuir a carga de treino, continuar treinando, e no lugar de durar 8 semanas, vai ser uma recuperação mais prolongada, mas você vai continuar treinando, adaptando. A questão é esse paciente conseguir adaptar. Porque muitas vezes ele vai querer fazer medicação, infiltração, bloqueio, seja lá o que for, e continuar treinando da mesma forma. Aí é o segredo para se lesionar, né? É a mesma forma que se tomar um inflamatório, analgésico. Agora, vamos supor que a gente está lidando com essas lesões e hoje existe uma série de opções que tem evoluído. A gente tem falado muito, né, que os clubes, inclusive, têm utilizado terapias mais modernas. Uma delas é o plasma equiplaquetas, que na verdade já tem 30 anos de estudo, já tem evidências robustas para mostrar a melhora da dor, melhora da função. No Brasil tem crescido bastante, ainda tem algumas questões, né, sobre usar ou não o plasma equiplaquetas, muito mais ali com ajustes, né, de regulamentação, mas a gente sabe que é algo que já está aí à tona, né, está próximo aí de a gente começar a utilizar aqui no Brasil de uma maneira universal. Por que você acha que há essa diferença, né, da aplicação nos clubes de futebol
já de rotina há muito tempo, inclusive no Brasil, mas em outras áreas ou nos consultórios em geral ainda se torna algo em discussão. Eu acho que muito pela questão da legislação, isso pode ocorrer, né? Pode atrasar essa prática, no caso. Quando a gente pensa em esporte, como eu falei, tempo é dinheiro. Aí qualquer coisa que vá fazer o atleta retornar mais precoce, eles vão utilizar. Lá fora a gente já vê utilizando há muito tempo, e é notícia, né? Utilizou-se o sangue, utilizou-se a medula para fazer. E aqui a gente já não vê tanto, é um pouco mais mascarado até, quando o clube faz, né? Eu acho que é muito por essa questão da legislação ainda que ocorre. Por mais que algumas coisas já estejam liberadas, né? Alguns ortobiológicos a gente consiga fazer. Exato, e a gente tem um centro de estudos lá na Humani, a gente tem uma pesquisa que a gente faz no curso, né, que está junto com a Humani, e também fazemos lá através desses estudos. E eu tenho recebido atletas de clubes, inclusive de São Paulo, autorizados a virem fazer o tratamento, justamente porque querem uma solução mais rápida, que tem bastante evidência para melhorar a cicatrização, acelerar a cicatrização, diferente de todos os outros produtos que a gente tem disponíveis, né? Porque já mostrou que há mais evidências para o uso do plasma de plaquetas do que outras substâncias mais comuns, como, por exemplo, o ácido hialurônico. Então, é interessante que a gente está abrindo bastante a cabeça. A Humani, a gente teve esse conceito de evoluir com as pesquisas e com a aplicação desses produtos que trazem retorno, e existe evidência. Isso é o mais importante. Evidência existe e de sobra para que a gente possa aplicar na prática clínica. E sua experiência com os ortobiológicos, você que teve em São Paulo, ou atualmente, como é que você tem encarado? Eu fiz o Fellow de Medicina Regenerativa e Reparativa, e lá a gente utilizava de tudo, né? A gente fazia essa parte. A gente fez muita infiltração com PRF muito pela facilidade, né? Uma centrifugação única, a gente conseguia ter um volume grande de pacientes, mas a gente tinha um grupo e tinha estudos rodando para aspirado de medula, que é o BMA, tinha estudos para o BMEC, lipogênese, os aspirados de gordura, e tem se feito tudo lá. Tudo tem utilizado. Eu acho que muito tem a ver também, você falou do IPRF, e o interessante é que a gente evoluiu com o entendimento desses produtos, dessas medicações, como aplicá-las mesmo, porque a gente acabou entendendo que a gente precisa de uma alta concentração de plaquetas em algumas patologias, outras a gente não precisa tanto. Algumas a gente quer mais o preenchimento, e aí o PRF ou até o IPRF, né, que é a fibrina rica em plaquetas, faria mais sentido, mas quando você quer de fato ali, estimular a regeneração, a cicatrização, ter um alto volume plaquetário é um que mostrou que traz melhores resultados, né? O que eu quero dizer com isso? Obviamente que é o entendimento, a compreensão, a evolução dos estudos de o que fazer ali em cada situação é que traz resultados melhores, e trazem resultados principalmente nos dados, né? Nos dados de revisão sistemática. E Thiago também tem uma grande experiência, né? Com os ortobiológicos, na prática clínica, como que você tem visto seus pacientes, né? Principalmente aqueles atletas. Eu acho que é uma ferramenta que veio realmente para ficar, para agregar ao nosso arsenal na reabilitação desses atletas, porque como a gente falou aqui, o atleta ele tem, de uma certa forma, seja amador ou profissional, ele tem pressa, ele quer voltar, né? Muitas vezes aquele ali abala o psicológico, ele fica lesionado, ele, né, acaba atrapalhando muito, diminuindo a qualidade de vida dele. Então ele quer retornar ao esporte, e a gente, né, já existe aí diversos estudos, nível de evidência científico alto, demonstrando que os ortobiológicos, como o plasma rico em plaquetas, têm uma finalidade, né, e um emprego muito bom para a reabilitação e acelerar mais esse retorno dele ao esporte, né? Em termos de cicatrização de lesões e melhora da dor, né, naqueles casos de osteoartrite inicial, que é a early osteoarthritis, né, que os estudos têm mostrado, tem um papel extremamente importante. Prevenção e tratamento. Eu acho que o que pode ocorrer muito também é que, pelo nome, algumas pessoas podem ficar com certo receio. Porque quando a gente fala em medicina regenerativa e reparativa, a gente volta lá para o exame de imagem. O exame de imagem vem alterado. Por mais que em alguns casos a gente ainda tenha uma regressão, vamos assim dizer, do exame de imagem, né? Às vezes não tem, certo? Não tem um exame de imagem alterado,
não melhorou pelo exame de imagem, mas a clínica melhorou. O paciente melhorou, está fazendo esporte, está funcionando bem e ficou sem dor, que seria o mais importante, né? Eu acho que esse fator, muitas vezes, pode entrar como um fator confundidor. Exatamente, perfeito. Ou então você tem aquela lesão também que acontece muitas vezes. Recentemente eu tive um paciente atleta de surf, e aí ele teve uma lesão do ligamento colateral medial. Ele já estava 2 meses. Geralmente, colateral medial, com 2 meses já cicatrizou, o paciente já estava podendo voltar ao esporte. E ele já tinha 2 meses sofrendo com dor, sem melhorar, sem conseguir voltar ao esporte. E aí a gente fez o plasma rico em plaquetas, né, guiado por ultrassonografia lá na inserção, que acaba estimulando ali um aumento de vascularização, regeneração tecidual e cicatrização final. Então, muitas vezes, ali naquela região onde teve a lesão, tem pouca irrigação, não chega muito vaso sanguíneo, o tecido não está um tecido muito viável. Quando você faz essas técnicas, você estimula ali uma regeneração, dá um estímulo a mais, às vezes você consegue finalizar aquela lesão ali que... Ele recuperou mais rápido. Aí ele conseguiu realmente evoluir, assim, foi muito bom, assim, o resultado desse caso. Ainda mais quando a gente associa as tecnologias também para aumentar essa reparação tecidual, né? Então, a onda de choque tem um papel muito importante e o laser também de alta intensidade. Mais ou menos o protocolo que eu também utilizo bastante. Eu tenho atletas de jiu-jitsu, tem um que inclusive mora nos Estados Unidos, né? Então ele tem diversos patrocínios e é muito conhecido no meio. E estava com a epicondilite e com a lesão também, de um campeonato recente do colateral medial. Também fiz esse protocolo, né, com o plasma e plaquetas e a recuperação é de fato bem interessante, né? Bem mais rápida do que outras Costuma ver, né? possibilidades que a gente tem. Muito Conta fatos, não argumentos. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. E atletas, né, são pessoas que têm ali perspectivas, têm desejos até diferentes e motivações diferentes. Então os atletas eles sentem menos dor às vezes, né? Ou eles praticam atividades sentindo dor, né? Isso é um grande problema, né? Como é que você O limiar, consegue lidar com isso, né? o limiar de dor do atleta realmente é diferenciado, assim. Muitos estão acostumados a treinar com dor, até porque quando a gente vai pensar em alto rendimento, por exemplo, em torse de tornozelo, que muitas vezes uma pessoa normal sairia com uma botinha, o atleta vai estar jogando. E aí ele está acostumado já a treinar com dor, só que a gente tem que botar muito bem numa balança, porque muitas vezes ele pode se lesionar por conta disso. É o quê? É um campeonato que ele está indo, é uma final de campeonato. Esse atleta realmente Vale, né? vale. Ele vai jogar toda a partida, vai jogar só um tempo, vai entrar, tudo isso tem que ser muito planejado. Eu acho que a questão financeira sempre importa muito. Tem um estudo que ele perguntou uma vez para os atletas olímpicos, né? Vocês aceitariam vocês tomariam uma substância que dentro de X anos te matariam, mas que vocês se tornariam campeões olímpicos? A maioria esmagadora falou que sim. Ou seja, a vontade de ser campeão é tão absurda que a pessoa faria o que for. E eu acho que tolerador entra nesse meio. Com certeza. E ainda mais uma Olimpíada que só acontece 4 anos. O cara, às vezes, na carreira dele, ele tem 2 oportunidades, 3 oportunidades de disputar um ouro olímpico, né? Então, o cara vai com sangue no olho. Do jeito Tudo ou nada. E a gente sabe também que para melhorar a performance, melhorar o físico, a força, a gente sempre vai entrar nesse tema que muda de época em época, né, que é o uso dos anabolizantes. Obviamente que hoje eles evoluíram, a produção, a forma de aplicar, o entendimento também dos anabolizantes e, inclusive, entender quem pode utilizar, quem não pode utilizar, diminuindo os efeitos colaterais, né, ou os efeitos de longo prazo. Como é que você tem lidado com essa questão dos anabolizantes? Como eu trabalho com muito atleta que é federado, né, a gente está submetido ao doping. Nenhum atleta profissional ele pode utilizar nenhuma substância que seja do doping, e anabolizante seria uma delas, né? A gente tem diversas classes de medicações que podem ser consideradas doping. Corticoide, por exemplo, é doping. Vou dar outro exemplo aqui, estimulantes são doping. No esporte de alto rendimento, atleta federado, a gente não utiliza. Até porque, se tiver indicação, a gente tem que pedir uma autorização específica para tratar. É uma burocracia que muitas vezes faz e não libera, mesmo tendo uma indicação. Quando a gente sai do meio do atleta, paciente que tem, por exemplo, hipogonadismo, a gente pode tratar, que às vezes é muito comum, né, com a avançada idade no homem.
a gente termina utilizando sim, eu termino muito utilizando na minha prática nesses casos. Fora isso, termino não prescrevendo muito assim. Às vezes chega o paciente querendo, mas não tenho prática nessa parte assim. É principalmente o paciente de esporte amador, né, o recreativo, tem tido um crescimento. Na minha opinião. Desculpa, o pessoal tem utilizado muito em algumas reabilitações cirúrgicas, eu acho, né, também. Então, assim, hoje o entendimento aumentou muito. Estudos mostrando que você ganha massa muscular após fraturas de quadril, então pode ser utilizado para você evitar uma atrofia e conseguir uma reabilitação mais rápida. Obviamente que o que se precisa é ter um controle ali dos exames do paciente, evitar complicações secundárias. Mas existe um papel importante hoje dos anabolizantes desde que seja utilizado, né, feito de uma maneira responsável, não da forma como era feita antes em academia, né, que prescrevia era o Underground. né, era o educador físico ali da academia, que às vezes não era nem formado em educação Não física. sabia nem a origem. Exatamente, era aquele comprado, né, de origem Mercado negro. dúvida, né? Exatamente. Então é isso. E algumas coisas são importantes, né, com relação a tratamentos, que é a evolução, como a gente estava conversando. E tem alguma coisa que você gostaria de passar para o pessoal que está aqui acompanhando sobre sua experiência como médico do esporte, alguma lesão específica, algum tratamento específico que você tem visto no seu dia a dia? Por lesão específica, eu sou muito assim, fascinado, vamos assim dizer, por fratura por estresse. Porque eu acho que é algo que transcende muito a questão só física. Eu acho que uma pessoa que está correndo com dor há muito tempo, que chegava a fratura por estresse mesmo, com aquela linha de fratura, ela já passou por tanta dor, passou por tanta coisa que ela teve que aguentar que não entendo ainda como a pessoa chega a esse nível. Às vezes, ó, fratura por estresse de fêmur, fratura por estresse... Síndrome de estresse tibial medial até vai, porque a gente às vezes tem a demanda pelo esporte. Agora tem outras fraturas que eu fico pensando que foge muito do corriqueiro. A gente pensa muito na alimentação, se vai ter algum distúrbio associado, alguma questão genética associada também, questão psicológica também. Eu acho que é algo que, quando eu pego um caso desse, sempre fico muito fascinado para saber o que há por trás, porque o tratamento é meio difícil, né? Muitas vezes é mais difícil, nesses casos mais desafiadores. Exatamente. Além da própria biomecânica, ali, forma do que morre, como executa os movimentos. E você, Thiago, tem tido muitas lesões esportivas que te chamam a atenção? Eu acho que o grande volume, assim, são as lesões mais corriqueiras mesmo, né? Muscular, lesão ligamentar, é o que a gente vê realmente no dia a dia. E o uso das tecnologias e do que a gente tem feito lá na clínica, né? Tanto das tecnologias quanto dos ortobiológicos, tem realmente mostrado. Então, eu acho que o que tem mais me fascinado, assim, é como essas ferramentas têm agregado para a gente nos resultados finais e como a gente consegue realmente acelerar esse retorno do paciente ao esporte. Perfeito. Principalmente, como já foi falado aí, da síndrome do estresse tibial, fratura por estresse, o edema ósseo subcondral, e que, por coincidência, me chama muita atenção, que era uma lesão que eu gostaria de falar, porque como aumentou muito corrida de rua, crossfit, e na corrida de rua essa é uma lesão que me chama muita atenção, né? Muita gente começa a correr, está despreparada, ainda não está feito a reabilitação adequada, a força muscular ainda não está bem adequada e acaba sofrendo essas lesões, porque não se preparou, e isso vai de encontro com tudo que a gente falou desse episódio, que é sobre a necessidade da prevenção, do preparo, da avaliação com o médico do esporte, avaliação com o ortopedista, né, principalmente quando já há uma lesão instalada. Então, chegamos ao final desse episódio. Para você que gostou, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com quem precisa entender esse assunto, com aquele atleta que pode sofrer uma lesão e precisa entender desse assunto. É sempre um prazer também responder a todas as perguntas, então deixe suas perguntas aqui que teremos o prazer em responder e acompanhe os próximos episódios. Mas antes disso, gostaria de me despedir mais uma vez da minha chefa, minha sócia. Foi um prazer, Dr. Pedro, foi incrível trocar e aprender mais.
Falo para vocês aí curtir, compartilhar, seguir nossas redes sociais, @clinicalmoney no Instagram, que a gente está sempre trazendo casos, novidades e falando sobre saúde e qualidade de vida. Thiago, o que é que você achou? Obrigado, eu adorei, né, o episódio. Ó, falar de esporte, de saúde, longevidade é sempre bom. E a gente poder esclarecer, né, como a gente mesmo falou, eu tenho ficado muito feliz em ver as pessoas buscando mais saúde, né? Antigamente a gente não via isso no consultório, no dia a dia, e aí tá vendo a prática nas novas gerações chegando, né? O pessoal não quer ir mais pra balada, o pessoal quer ir pro clube de corrida. Então, isso aí E cedo para ir pro clube de corrida. isso tem me deixado realmente assim, bem satisfeito. E esse episódio foi bem, acho que ajudou a agregar bastante a quem quer praticar esporte com segurança. Pedro, foi muito interessante, é sempre um prazer conversar com você e também é uma honra ter em nossa clínica Money, atendendo os atletas, suprindo essa necessidade de um apoio multidisciplinar, principalmente nesse tema muito importante que só cresce, que é o esporte. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui hoje, podendo contribuir. Como o pessoal falou, podem deixar dúvidas aí nos comentários que nós vamos tirar. Se quiserem me seguir também nas redes sociais aí, mandar alguma dúvida, estou sempre disposto. Um grande abraço. Dá o seu @, né? Né? Tem que falar. @Dr. Pedro Rodrigues. Muito bem. É isso aí. E até os próximos episódios.